Muito prazer, mais uma vez, estar na presença de Deus junto com os seus filhos. A gente vai se reunir de novo lá no céu, mas para agora, aqui nos corpos que não duram para sempre. Os que estiveram aqui ontem, vão lembrar que o primeiro capítulo enfatiza o fato que nós somos escravos de Cristo, que nós temos comunhão financeira e participativa. Vamos lembrar também pelo fato de que Paulo tinha saudade, ele guardava aqueles crentes no seu coração. Imagina os pastores que estão aqui, que também guardam os membros da igreja no seu coração, como aquele pastor que orava para os 400 membros todo dia. Então, finalmente, ele guardava mesmo no seu coração. E o fato de que Paulo influenciava de tal maneira seus inimigos que eles evangelizavam mais. Isso é realmente estranho, como também o fato que para Paulo o viver é Cristo, tal como respirar é vida. Se os irmãos abrirem suas Bíblias para a nossa leitura esta manhã, vai ser no segundo capítulo de Filipenses. Esse segundo capítulo vai ser tratado pelo pastor Jonas Madureira, mas eu não sei se ele vai chegar ao ponto que a gente quer frisar nesta manhã. Eu quero começar a leitura no versículo 12 e deixar de lado aquele hino de versículo 5, tem essa mentalidade, essa atitude que Cristo teve em vós mesmos. E daí ele vai descrevendo que atitude é essa. Assim, versículo 12 de capítulo 2, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Agora vira a página para capítulo 3, e vamos começar de novo no versículo 12 de capítulo 3, não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançada por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais um texto, 1 Coríntios 9, tudo é trecho paralelo na ideia de Paulo, que proximidade Filipenses tem na data de sua composição, e 1 Coríntios não sei, mas as ideias são bem interessantes. Todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo,
para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu gostaria que nós orássemos. Eu sei que a maioria dos irmãos já oraram hoje, mas não faz mal orar 2 vezes, numa só manhã. Mas o que vamos pedir a Deus? Em conjunto, o que vamos pedir? Não vamos pedir para a saúde, não. Nem para mentes mais inteligentes, para poder captar tudo que vai ser falado hoje e de alguma maneira gravar em nossas cabeças e ver a utilidade de tudo isso. Vamos orar, eu espero que os irmãos orem comigo, para que nós possamos nos aproximar de Deus mais um pouco. Lembre-se que este alvo que Paulo tem é de receber o chamado para cima, traduzido nessa versão chamado celestial. O que ele vai ter lá? Ele vai ter uma aproximação de Deus bem maior do que ele tem aqui na terra. E uma vez que ele esteve próximo do Senhor Jesus, na estrada de Damasco, ele nunca mais se conforma com esta separação. E se os irmãos estão tão conformados como eu, que não querem ir para lá de jeito nenhum, especialmente hoje, não querem ver mais um dia pelo menos, a gente tem que pedir a Deus que nós corramos para esse alvo com um pouco mais de energia espiritual. E eu vou pedir, se os irmãos querem se juntar na minha oração, ou se estão tão felizes com esta vida que não querem sair nunca, Deus lhe abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, que alegria ter em nossas mãos uma revelação escrita, inerente e absolutamente autoritária, como se tivesse vindo de tua mente para a nossa. Oh Deus, rogo que a meditação desta manhã possa ser valiosa para nós. E que essa corrida cristã em que estamos envolvidos possa ser com mais fervor, mais alegria, mais entusiasmo, e que nós possamos impressionar mais gente a vir correr conosco. Rogamos isto nesse bendito nome de Jesus. Amém. Filipenses 2:12. Estive pensando nesse texto que me chamou muita atenção, porque desde muito tempo eu fico preocupado com entender, interpretar corretamente esse versículo. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizar, essa palavra, realizar a vossa salvação. A palavra realizar traduz uma palavra grega que é muito difícil, tem muitas traduções lá no dicionário. Uma delas tem que ser realizar, porque está aqui, né? Outra tradução é faça. Põe a ação, versão internacional. E em inglês, work out. Trabalha para desenvolver. Outra tradução, desenvolve sua salvação. A ideia por trás, eu acho que não é tão complicada. Que nossa salvação, que nós já recebemos, é algo como a própria vida.
Tem crianças que crescem lá na periferia de São Paulo, lá no Praça da Sé, onde nossa filha trabalhou durante vários anos, tentando buscar essas crianças para Cristo, em que a vida não tem desenvolvimento. Eles estão vivos, mas seu potencial é totalmente abafado com droga, cheiro de cola e tanta outra coisa, roubo, e nenhuma ajuda paterna. Tremendo. Queridos irmãos, crentes em nossas igrejas, claro, não tem ninguém aqui assim, que não está envolvido neste desenvolvimento do verdadeiro significado da sua salvação. E o resultado é uma vida muito mesquinha, uma vida como uma flor murcha, como dinheiro inflacionado que não compra mais nada. É uma vida sem valor. Não influenciou ninguém, não se sabe se ele é realmente convertido ou não. Ele está aí, tem corpo, ele enche uma cadeira ou um banco lá na igreja, mas é uma vida inexpressiva. Paulo está preocupado que os filipenses, por serem cidadãos romanos, por terem aquele privilégio dessa cidadania, numa área bastante fértil da Grécia, hoje Grécia, antigamente Macedônia. Esse orgulho de quem eles são. E quem já visitou aquele lugar, como nós fomos com o Luiz Saião para gravar aquele livro de Atos, né, esses comentários sobre o livro de Atos, talvez perceba o problema daquela região e como ela podia influenciar aqueles cristãos de Filipos. Paulo diz: desenvolvam, realizem, faz com que essa salvação seja uma realidade além de simplesmente a frase, eu estou salvo. Eu vou para o céu, mas entre o dia da conversão e a chegada lá, não se preocupa com nada, porque está salvo. Paulo não admite essa possibilidade de um crente ser assim. Crente sem fervor sempre cria na cabeça a pergunta, muito importante: será que ele não vai ser reprovado? Examinai-vos se estão na fé, para não serem reprovados. Portanto, quando estão ministrando a palavra, seja em grupo pequeno, seja através de uma mensagem, seja através de literatura que vão ler, ou estudo bíblico, o que for, que sempre produza o que Paulo diz, com temor e tremor. Duas palavras para jogar um pouco de medo no coração daqueles filipenses. Desenvolvam com medo, temor. Todo mundo sabe o que é temor. E tremor. E não como a maioria dos católicos, que eu tenho o privilégio de conversar, que não conhecem a Cristo pessoalmente, mas estão absolutamente seguros que vão para o céu. Eles já foram para a igreja uma outra vez, já foram batizados, então está tudo seguro porque estão
naquele barco chamado Igreja de Cristo. Paulo não quer saber nada desse tipo de cristianismo que é acomodado. A palavra temor e, obviamente, tremor comunica muito bem o fato que a pessoa tem que ter uma atitude de seriedade diante do ministério e diante de sua vida. Será que eu seria aceito mesmo? E, ao mesmo tempo, segurança. Por quê? Porque versículo 13 diz que Deus, se você é filho mesmo, porque Deus, quem produz em vós tanto querer como realizar, outra palavra, não é a mesma palavra de versículo 12, segundo a sua boa vontade. O que nós temos aqui, um daqueles aparentes contradições bíblicas entre segurança, que dá acomodação, estou bem, eu não preciso fazer nada, preciso ser rebatizado, não preciso ir mais para frente, não preciso levantar a mão mais, eu estou seguro. E ao mesmo tempo, temor por causa da seriedade do assunto. Os irmãos entendem que isso não é uma contradição na palavra de Deus. É simplesmente a maneira que essa dupla, que nós encontramos em todo lugar, no Novo Testamento, nos dois montes, monte sem nome da Galileia, aquele monte das oliveiras, a autoridade máxima de Jesus, poder do Espírito Santo, essas aparentes contradições, que a gente sempre faz essa corrida cristã com duas pernas e não uma só. A perna da segurança, eu sei em quem tenho crido. Já encontramos isso. Também em Filipenses, ele vai terminar a obra que ele começou em vocês. E ao mesmo tempo, seriedade, com temor e tremor. Vamos virar a página agora para o capítulo 3 e passar uns pouquíssimos minutos meditando sobre este tremendo texto que Paulo escreveu também para esta mesma igreja de Filipos. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Notem, Paulo está correndo, a palavra prosseguindo, procurando, no original é perseguir, como cachorro, que se ele não pegar esse coelho, ele vai morrer de fome. E ele corre atrás como se sua vida dependesse disso. Paulo diz, eu corro assim. Eu concordo com o autor de Hebreus, que diz em capítulo 12, usando esta mesma palavra, buscai, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, novamente o apóstolo Paulo, que já foi alcançado por Cristo, ele está salvo, ele está seguro, mas ao mesmo tempo ele corre como se estivesse sem essa segurança. Aqui vem o problema que nós poderíamos ter levantado durante essas aulas tão impressionantes de erudição. O problema que nós faríamos pergunta que faríamos para Calvino.
suas ideias sobre segurança, eles não criam um tipo de crente que se torna acomodado, ou nem evangeliza mais, já que você sabe que todos os que foram eleitos antes da fundação do mundo vão ser salvos. Então, o senhor dorme de noite tranquilo, que não falou com ninguém sobre a necessidade de aceitar esse evangelho. Eu acho impressionante que Whitefield e João Wesley, contemporâneos, amigos, nunca conseguiram se entender entre esses dois pontos. Vocês sabem que João Wesley e os metodistas são arminianos e que Whitefield era um roxo calvinista. E ambos eram evangelistas que juntaram as duas pernas na corrida cristã de uma maneira que ninguém mais, desde aquelas épocas até hoje, creio eu, foi com tanto sucesso usado por Deus, prosseguindo para aquele alvo para esta subida para ver a face do Senhor, receber esse peso de glória que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos terminar com uma rápida olhada de 1 Coríntios 9, mais uma vez. Esse texto se baseia nas corridas olímpicas. Eu nunca imaginava que aquelas corridas na Grécia começaram em 700 anos antes de Cristo e foram parados por um imperador cristão chamado Teodósio, no ano 393, se não me engano. 1100 e tantos anos, anualmente, as corridas olímpicas. Como todo mundo sabia como se funcionava, Paulo vai utilizar isso para dar contexto às suas palavras. Todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Todas as coisas, inclusive a televisão, internet e churrascaria. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, apenas de valor neste mundo. Nós, porém, uma coroa que não se acaba, que não tem fim, glória eterna. Depois de passar 1 bilhão de anos, vai ter tanto tempo como antes de começar. Portanto, por essa razão, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo. Era um bom católico, monge, que se chicoteava. E torno-me o escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. O juiz da corrida de Deus, e Paulo, que tinha tanta segurança como qualquer de nós, ele que ensina essas doutrinas calvinistas, diz que ele podia ser reprovado. Eu acho incrível essa aparente contradição. É por isso que Paulo corria, é por isso que ele pregava com temor e tremor, por isso que ele não parava, não se aposentava nunca. Ele não quer ser reprovado. E se os irmãos quiserem fazer uma pergunta para alguns desses eruditos, essa é a pergunta. Como dá para reconciliar essas duas coisas? Tomar a vida cristã a sério e, ao mesmo tempo, ter absoluta segurança que você vai ser aceito lá na glória. Que Deus abençoe os amados irmãos.